Amados e queridos irmãos, querida Igreja Batista de Bela Vista, amigos que também estão participando conosco desta hora de reflexão e de estudo da Palavra de Deus, eu os cumprimento a todos na graça, no amor, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este já é o nosso terceiro encontro, estudando as 9 marcas de uma igreja saudável, um estudo que nós consideramos muito relevante, muito importante e que está crescendo em importância a cada encontro nosso. Se você não teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores, eles se encontram nesse canal, @ibbvbh, onde você pode ver e refletir sobre aquilo que já foi considerado sobre o padrão de igreja saudável e o que ele implica e significa, sobre a forma de pregação que honra a Deus e que nós afirmamos ser a pregação ideal para toda a congregação evangélica, e também quando nós pensamos sobre a importância das convicções de uma igreja e que diferença faz as convicções que uma igreja tem. Hoje nós queremos falar sobre o Evangelho. O Evangelho que é o fiel da balança sobre a nossa própria fidelidade ao Senhor, a nossa própria devoção, o nosso próprio compromisso, e a bem da verdade, a compreensão clara do Evangelho é aquilo que atesta a nossa própria posição em Cristo e a segurança que nós temos nessa posição enquanto reconciliados, regenerados, justificados, filhos e filhas de Deus. Eu vou lhe convidar a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho que Paulo anunciava. Este é o Evangelho pelo qual Deus salva os crentes. Este é o Evangelho que os crentes recebem na sua salvação. Este é o Evangelho no qual os crentes têm permanecer. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós estamos vendo nesta noite o Evangelho como marca, como característica, como distintivo de uma igreja saudável. Nossa primeira afirmação é que nós vivemos numa sociedade de notícias. Vamos dar um passo atrás para poder compreender a forma como o Evangelho se encaixa na interação da igreja, na sua missão de proclamar o Evangelho e a sociedade a qual nós pregamos o Evangelho. Nós vivemos numa sociedade de notícias. Pense na extensão desta afirmação, porque no seu celular você recebe várias vezes por dia notícias correntes, fake news, sobre os últimos acontecimentos no Brasil e no mundo. Nós recebemos inúmeras notícias falsas e nós recebemos notícias verdadeiras. Há notícias falsas que são capazes de nos enganar, há notícias falsas nas quais é fácil acreditar, e há notícias verdadeiras nas quais é difícil acreditar. Existem sites na internet nos quais você pode verificar se um e-mail ou se uma notícia que recebeu é falso. E eles mostram a origem do boato. Por vezes, conseguimos enxergar claramente as intenções de quem espalha notícias falsas. Você assiste uma notícia num noticiário, assiste a mesma notícia em outro noticiário e percebe como são dadas como sendo fatos completamente diferentes. E nós nos perguntamos muitas vezes por que é assim? Que efeito isso produz em nós? Ao mesmo tempo em que isso vai nos deixando pessoas cada vez mais agitadas, também nos deixa pessoas cada vez mais resistentes
aos fatos. A notícia da morte de um número de pessoas é recebida por nós como algo comum do dia a dia, sem produzir em nós o impacto alarmante que essa notícia deveria produzir. Nós recebemos tantas notícias que é difícil nos importarmos com todas elas. Vivemos numa sociedade que está cheia de notícias. Se você pensar um pouco isto fará com que você, abrindo um parêntese aqui, torne-se mais criterioso com relação ao impacto que as notícias têm sobre a sua opinião. Faz mais de 100 anos, um escritor escreveu: quando se noticia que um político foi corrupto, não se noticiou todos os outros que não eram. As notícias são parciais, as notícias são substituídas umas pelas outras, e isso faz com que nós nos tornemos cada vez mais indiferentes, distantes no nível pessoal mais profundo das notícias que nós recebemos. Quanto mais fresca, melhor. Eis a lógica da notícia. Nós, por vezes, estamos pegados a um assunto e há situações em que o país inteiro para diante da tela da televisão, ou do computador, ou do celular, aguardando os desenvolvimentos daquilo. Esta é a sociedade de notícias, substituindo sempre, resistindo no nível mais pessoal ao impacto emocional e no significado da vida que isso tem. Nós demos um passo atrás para podermos enxergar a sociedade a qual Deus mandou a igreja proclamar uma notícia, a notícia do Evangelho. A palavra Evangelho, propriamente dita, significa isto, significa um belo anúncio. Normalmente, quando eu pergunto a um crente o que é o Evangelho, a resposta do crente prontamente é me dizer boas notícias. E logo eu vejo um pouco de desapontamento na face dessa pessoa, quando eu respondo a ela que ela chutou na trave. Boas notícias são apenas o significado de dicionário da palavra evangelho. O que é o evangelho? Não é apenas boas notícias no sentido genérico, quaisquer boas notícias, não. O evangelho é algo específico a respeito do ser humano e a respeito de Deus, que é revelado na Escritura, que se cumpre na vida, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus e que tem a ver conosco próprios e com a nossa vida e com cada área, com cada aspecto e com cada dia que nós vivemos neste mundo. Este é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o texto que nós lemos. O evangelho que já tenho anunciado. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Meus amados irmãos, eu gostaria de dizer-lhes que estas palavras são a definição bíblica do evangelho de Deus. Mas você percebe que se trata de palavras amplas? Você percebe que se trata de algo que abrange toda a nossa vida? Talvez nós tenhamos uma ideia muito embrionária, pequena, do que é o Evangelho. Apenas a semente, apenas aquele núcleo central. O Evangelho é isto: Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Ou talvez você tenha memorizado as chamadas 4 leis espirituais há muitos anos atrás e tenha confinado o Evangelho àquilo. Mas nós devemos permitir que o Evangelho se desdobre e se abra na nossa vida, na nossa compreensão, para entendermos de fato por que esta notícia é relevante 2000 anos depois. Por que essa notícia, que parece incrustada na cultura, deve ser proclamada ainda assim e nunca sendo repetida, sempre sendo novamente proclamada, sempre sendo anunciada? Como pode ser que fatos soterrados na história,
2000 anos já se passaram, não há pegadas de Cristo no chão. Não podemos ir lá e ver a casa onde ele viveu. As relíquias, para usar essa palavra, que existem, nós não sabemos quantas são legítimas e quantas não são. Como pode que algo de 2000 anos atrás não tenha envelhecido? Como pode algo de 2000 anos atrás ainda ser considerado novo? Então nós compreendemos que o Evangelho se dirige da parte de Deus ao mais íntimo do coração humano e que se estende, disso não resta dúvida, a cada área da vida e a cada dia da vida. Me acompanhe, então, para nós compreendermos bem o que é o Evangelho. Nós, evangélicos, temos a nossa tradição e temos a nossa forma de fazer as coisas. Nós abraçamos alguém e dizemos, Jesus te ama. E chegamos com orgulho para dizer, evangelizei aquela pessoa. Nós mandamos para alguém o convite para participar de um musical do coral na nossa igreja. E igualamos isto ao evangelismo. Nós veremos nas duas próximas aulas exatamente o que é biblicamente conversão e o que é biblicamente evangelismo, mas permita-me antecipar. Estas coisas são boas iniciativas. É bom falar do amor de Deus. É bom convidar alguém para participar dos cultos da nossa igreja, mas, amados, sejamos francos, bíblicos, verdadeiros aqui. Isso não é o evangelho. Partes do evangelho não são evangelho. Ideias relativamente ligadas ao evangelho não são evangelho. Mas, pastor, eu disse àquela pessoa, Jesus te ama. E eis onde nós precisamos começar pelo começo. A primeira parte do evangelho é Deus dizendo, revelando, pela sua luz da sua palavra, que não está tudo bem conosco. A boa notícia começa com uma má notícia. Eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? A ruim tem que vir primeiro. Pelo menos na revelação do Evangelho do Senhor Jesus, a notícia ruim tem que vir primeiro, porque o ser humano separado de Cristo Jesus, e sejamos aqui muito claros, positivos, frisando e sublinhando, quem não está em Cristo está separado de Deus. Essa pessoa separada de Cristo, separada de Deus, não entende sobre si, a respeito de si mesma, algo que a Bíblia declara em termos claríssimos, de que o ser humano é um ser condenado, morto, separado do Senhor Deus. E a boa notícia, o Evangelho começa aqui, e não se pode contornar isso. Porque a não ser que tenhamos compreensão do nosso estado de perdição, não conseguiremos entender o que é ser salvo, o que é a salvação e qual é a obra do Salvador. É preciso, então, começar pelo começo. E começar como a Escritura o faz. Não há justo nenhum sequer, não há quem queira, não há quem busque a Deus. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Porque existem ideias de pessoas que não trazem e não submetem o seu raciocínio à palavra de Deus. Elas pensam em si próprias que existe algo residual de bom no ser humano. A Escritura não assina embaixo desta ideia. Quando a Escritura descreve o nosso estado espiritual, ela declara que nós somos criaturas de todo caídas. Qual é a importância disto? Isto vai na contramão, em confronto com as ideias da nossa sociedade. A nossa sociedade, de maneira geral, mesmo a mais religiosa delas, é ateísta na prática. Nós acreditamos que se houvesse educação de qualidade, a nossa sociedade conseguiria debelar os seus problemas e não consegue. Nós acreditamos que se certas reformas fossem feitas,
Que se o sistema judiciário fosse mais assim ou mais daquele outro jeito, nós conseguiríamos mudar a forma como a nossa sociedade vive. Então nós nos encontramos novamente frustrados e novamente desapontados. Olhe para a história humana. Quantos governos subiram e quantos governos caíram? Quantas reformas foram feitas e desfeitas? E o ser humano permanece exatamente o mesmo ser. Por quê? Porque não é de educação que o ser humano precisa, pelo menos não de educação somente. Não é de um sistema jurídico mais duro que o ser humano precisa, ou pelo menos não isso somente. Não é de esgoto que o ser humano precisa, ou pelo menos não isso somente. E não é todas essas coisas juntas, com alimento e roupa, ou essas coisas somente. O ser humano tem uma necessidade principal, que é a necessidade da transformação da sua alma, de ser transmutado por Deus de uma criatura morta em uma criatura viva, de uma criatura condenada a uma criatura liberta, de um ser que está algemado no pecado para um ser perdoado. Transformação que acontece na conversão, como nós veremos na semana que vem. O anúncio do evangelho predomina no seu início com uma declaração sobre a pessoa que a pessoa não aceita. Vós estáveis mortos em delitos e pecados. Mas naturalmente o ser humano não se sente morto. É por isso que quando eu prego sobre este assunto, e a querida igreja já me ouviu tantas vezes pregar desta forma, eu comparo o ser humano àquela fábula dos irmãos Grimm, de um rei que comprou de um vendedor um tecido invisível, que só os inteligentes podiam ver. Não posso tomar o nosso tempo nesta noite de sexta-feira para contar essa história, mas a história é soberbamente conhecida. O vendedor, obviamente, era um malfeitor, um espertalhão. Vendeu para o rei a preço exorbitante um tecido que ele mostrava assim: veja como é belo, só os inteligentes veem. Todos creram naquilo. E no fim do passeio, no fim da história, o rei saiu para passear na rua vestido de quê? De nada. Só com a roupa de baixo. No fim da história, uma criancinha grita na rua: o rei está nu. E aí todos percebem o engano. O rei pensava que estava vestido, se sentia vestido, mas não estava vestido. O ser humano sente-se bem, sente-se moralmente elevado, sente-se sem culpa, sente-se e não se sente morto espiritualmente, não se sente separado de Deus, não se sente culpado. E, no entanto, a Escritura revela algo que é verdade absoluta, porque é a palavra de Deus a revelação da mente e da verdade de Deus. Deus diz que o ser humano está. E nós devemos acatar a Escritura Sagrada. Por que é preciso começar por aí? Porque antes de dizer que há um Salvador, é preciso estabelecer que o ser humano precisa ser salvo. A pregação dos puritanos, que viveram séculos atrás, sempre começava com uma exposição da lei. Uma exposição da lei. Porque a lei nos condena de todos os lados, para então anunciar a obra salvadora do Filho de Deus na cruz, por nós morrendo, por nós ressuscitando, para se fazer o nosso Salvador. Passe rapidamente na sua mente a lei, como ela está revelada na Escritura, a sua expressão, o seu fundamento, as suas 10 colunas, os 10 mandamentos. Um deles diz: não terás outros deuses diante de mim. E você pode dizer que nunca serviu a outro Deus, mas se você já transferiu a sua confiança do único e verdadeiro Deus para qualquer outra coisa, para o seu dinheiro, para os seus planos, para si próprio, para outrem, você infringiu este mandamento. Vamos considerar um mandamento, talvez o mais violado nos nossos dias, o quarto, que diz respeito ao zelo pelo dia do Senhor, que se transformou não só na nossa sociedade, mas até na vida de muitos crentes, um dia de lazer, de tarefas domésticas, de compensar aquilo que não fizemos nos outros dias, de dormir. Não é um dia de serviço espiritual, de adoração.
Quanto tempo não é? Na vida de muitos crentes, o domingo é utilizado da mesma forma que a maioria dos incrédulos, excetuado 1 hora, 2 horas de ir e voltar da igreja. A Escritura, a lei diz: não tomarás o nome de Deus em vão. Quebramos quantas vezes por dia este mandamento? A lei diz: não furtarás. E se nós examinarmos a nossa consciência, saberemos que em algum momento pegamos algo de outra pessoa para nós, subtraímos de outro, transferimos para nós indevidamente. A Escritura diz a respeito do olhar impuro para uma pessoa, um olhar sexual. A Escritura diz... Preciso continuar? Só mais um? O Filho de Deus igualou o ódio a alguém ao assassinato. A maledicência é igualada ao assassinato da reputação. A violência verbal, a agressão com ofensas é igualada a um assassinato. O Senhor Jesus falou: se tu chamares o teu irmão de tolo, serás culpado do fogo do inferno. Vamos nos ver à luz da lei? E eu estou prosseguindo nesse ponto, porque creio que Deus poderá usar este vídeo para chegar a alguém que precisa de maior e de mais aprofundada compreensão desta verdade espiritual. Vamos olhar para nós próprios à luz da lei. Não devo tomar o nome de Deus em vão. Isto é blasfêmia. Quem incorre em blasfêmia é blasfemo. Não devo mentir. Quem mente é o quê? Mentiroso. Então qualquer pessoa, eu ou você ou qualquer pessoa, se considera uma pessoa nota 10. É nota 10, mas já vimos que é blasfemo, já vimos que é mentiroso. A Escritura diz que não devemos subtrair aquilo que pertence a outras pessoas, isso é roubo. Quem incorre em roubo é ladrão. Então somos gente boa, mas somos blasfemos, somos mentirosos, somos ladrões. A Escritura Sagrada manda não sermos culpados de assassinar outra pessoa. E o ódio é igual ao assassinato. A ofensa é igual ao assassinato. A maledicência, o prazer sujo em falar mal de outras pessoas é igual ao assassinato. Então somos excelentes pessoas, mas somos mentirosos, somos blasfemos, somos ladrões, somos assassinos. Eis onde a boa notícia começa como má notícia. Um choque de realidade, um despertamento da compreensão de quem nós realmente somos aos olhos de Deus. Tu dizes, Jesus falou, que és rico e bem vestido e não sabes que és pobre, miserável e cego e nu. Eis como o evangelho começa, um choque de realidade espiritual. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Bendito seja Deus que o evangelho não termina aqui. Somente começa aqui. Se este fosse o fim do evangelho e não o começo, o fim do evangelho e todo o evangelho seria uma notícia desesperadora de condenação e de inferno eterno para cada indivíduo que vive e que já viveu e que viverá. Mas este é o começo do evangelho. O evangelho dá lugar ao Filho de Deus. Depois de sermos sacudidos de toda a nossa expectativa e segurança em qualquer coisa deste mundo, e de nos sentirmos prestes a ser arruinados, então é que o Evangelho nos apresenta o Filho de Deus, e o que Ele fez por nós, e o que aconteceu na cruz, para que nós possamos ter esperança de salvação somente em Cristo Jesus. Qualquer outra esperança é falsa. Alguém tentará aproximar-se de Deus com base em suas boas obras, em sua vida correta, se comparou com o vizinho, se comparou com o primo e disse, eu não estou tão mal assim. Esqueceu de se comparar com o padrão de Deus, esqueceu de se comparar com a lei, encontrará desterro eterno, porque ao confiar em si, rejeitou o Filho de Deus.
também vos notifico, irmãos, o evangelho que tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, porque pelo qual também sois salvos. Vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A Escritura, desde tempos eternos, desde o princípio da história humana, Deus fez ao ser humano promessas de enviar um Salvador. Deus não fez estas promessas porque nada o constrangesse a isso. Deus não fez essas promessas porque era necessário fazê-las. Deus não fez essa promessa porque o ser humano conquistou isso. Deus fez essas promessas por causa da sua graça, por causa do seu amor e por causa do seu propósito eterno de glorificar ao seu Filho Jesus Cristo e de glorificar a si próprio, o Trino Deus, de glorificar a si próprio pelo seu propósito eterno, gracioso e soberano de redenção. A principal motivação não é o dó. A principal motivação é que salvar dá glória, aumenta a glória, proclama a glória de Deus. Fomos salvos não porque Deus, ou somente porque Deus compadeceu-se de nós. Sim, Deus compadeceu-se de nós. Mas antes de tudo, e eu queria que isso ficasse muito claro para nós, Deus determina salvar mais do que por qualquer outra razão, e a primeira e principal razão, porque a salvação dá glória a Deus. Você não consegue perceber aqui uma lição prática? Se você é salvo, você tem um dever hoje de viver para a glória de Deus e não de desperdiçar a sua vida para a glória de si. Se você é salvo hoje, você está rumando, vivendo brevemente neste mundo, caminhando numa peregrinação como Israel no deserto, para atravessar um dia e entrar na terra que Deus te prometeu, onde você viverá não para o seu próprio prazer, imaginando que o céu está cheio de churrascarias e de clubes, mas você viverá para a glória de Deus eternamente. Pouco do céu nos é revelado na Escritura, mas tudo o que é revelado do céu nas Escrituras tem a ver com o louvor do Senhor Jesus, com os santos se prostrando diante dele e o adorando. Nos velórios, por vezes, nós ouvimos alguém dizer: ah, que fulano de tal tenha merecido o céu. Como se isso consolasse alguém. Isso não consola ninguém. Quem pode entrar no céu por mérito? Ninguém. É ninguém. Tudo que há lá é de Cristo. Tudo que há ali é de Cristo. Ele generosamente o oferece a nós. Mas eu não quero me precipitar aqui. O Evangelho começa por isto. O ser humano precisa ser salvo. E continua nos levando para uma realidade. A salvação é possível. De outra e qualquer outra forma é impossível. Não é porque você se assustou com a possibilidade de ir para o inferno e disse: puxa vida, eu tenho que parar de viver assim. E no dia seguinte, você muda a sua vida como uma pessoa que recebeu um exame e viu que a glicose está alta e no dia seguinte começa uma dieta, tentando conter os danos. Os danos já são fatais. O Evangelho não diz você vai morrer. O Evangelho diz você está morto. Para nos apresentar um caminho não de emenda, mas de resgate, de salvação real, de salvação verdadeira. A primeira promessa foi dada lá em Gênesis capítulo 3, verso número 15. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Foi prometido por Deus, jurado por Deus, que um descendente de Eva
haveria de vencer aquele e aquilo, Satanás e o pecado, que trouxeram ruína à humanidade. As promessas se estendem, foram feitas a Abraão, foram feitas a Isaac, foram feitas a Jacó, foram feitas por meio de cada um dos profetas. Cada um deles falou de Cristo em muito ou em referências, cada um deles falou de Cristo, nenhum deles falou de Cristo mais do que Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação, capítulo 53, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, e como uma raiz de uma terra seca, e não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Estas palavras foram escritas 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. E, no entanto, nós percebemos com clareza a forma como Isaías consegue perceber, pelo Espírito Santo, pelo seu ministério profético, ele consegue perceber a própria cruz. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ouça isto. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus, tendo proposto salvar algumas pessoas, milhares de pessoas, milhares de pessoas, fez cair sobre Jesus Cristo a culpa destas pessoas, cujos nomes o próprio Deus escreveu no livro da vida antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos para a cruz, como nós a interpretamos? Esta é a pergunta que eu sempre faço, ou quase sempre faço, quando estou compartilhando o evangelho com alguém que não é salvo. Eu pergunto para a pessoa, mas e a cruz? O que você acha que foi a cruz? Quantas respostas eu já ouvi. A cruz foi uma injustiça, foi uma trama da sociedade corrupta para abafar Jesus Cristo e o seu espírito revolucionário. A cruz foi um exemplo de amor. A cruz foi uma ironia, uma piada, porque quem foi crucificado lá era outro parecido com Jesus, mas não era Jesus. Tantas ideias estapafúrdias, tantas ideias loucas do ser humano, na sua tentativa de se esquivar. A cruz é Deus transferindo a punição que Hugo deveria receber. Por cada vez que Hugo já transgrediu, transgride e transgredirá a lei de Deus. Deus transferiu toda essa justiça que me destruiria eternamente. E Deus a colocou, lançou sobre Cristo Jesus. Toda ela. Não sobrou nada para mim. Toda ela foi lançada sobre Cristo Jesus. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja como isso se estende a cada área da nossa vida. Eu não tenho tempo esta noite para aplicar isto com os irmãos. Talvez eu poderia fazer aqui algumas aplicações rápidas. A primeira delas, como nós poderíamos achar que estamos em alguma posição que estejamos por causa de nós próprios? É por causa da graça de Deus e da graça de Deus somente. Como nós poderíamos continuar a carregar a culpa por nossos pecados antigos lá do passado, cujas consequências nos envergonham até hoje, quando Deus já lançou isso fora? Como nós poderíamos duvidar que Deus pode prover para cada uma das nossas necessidades, se a maior de todas Deus já proveu? Como nós poderíamos não perdoar aqueles que nos magoam, se fomos perdoados de forma tão grandiosa por Deus? Como nós poderíamos nos calar a respeito disso,
se algo tão grande e tão maravilhoso foi feito por nós? Isso se estende a toda a vida. As minhas tentativas aqui de aplicar isto são pálidas, são tímidas, diante daquilo que o Evangelho realmente significa na minha vida e na sua vida. Daquilo que ele pode significar na vida de qualquer pessoa que esteja vendo este vídeo, mas que ainda não conheceu o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor. Mas eu preciso prosseguir. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado. Recentemente é que eu fui conseguir entender por que isso está aqui. Realmente hoje eu não tenho tempo de estudar com os irmãos esta bela doutrina da Bíblia, a doutrina do sepultamento de Jesus. Eu achava que significava somente que era uma prova de que Cristo realmente tinha morrido. Mas existe tanto mais aqui. Cobrem de mim um estudo bíblico sobre esse assunto. Eu não posso trazê-lo nessa noite. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, cobrem de mim esse estudo, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que belo dia para estudar esse texto. A sexta-feira em que nós nos lembramos que foi numa sexta-feira como esta que o Filho de Deus agonizou por nós na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou. O que significa a ressurreição? Significa que Cristo não tinha nenhum pecado dele próprio. Se ele tivesse cometido sequer um pecado, seria justo que ele morresse e morto ele ficaria. Mas o sistema da justiça eterna travou ali, porque ele nunca pecou. Deus não poderia deixá-lo morto. Deus o ressuscitou. A prova, meus amados irmãos, final, cabal e definitiva de que eu sou um pecador, virá no dia tal, de tal mês, de tal ano, não sei quando meu espírito e a minha alma juntos deixarem esta carcaça e os irmãos fizerem um culto para se despedir de mim e cavarem um buraco lá no cemitério da paz e deixarem essa carcaça lá para o dia da ressurreição. E eu não vou ressuscitar. Espera aí, vou ressuscitar no dia da ressurreição. Mas antes disso eu não vou, porque eu sou um pecador. É justo que eu morra. Mas Cristo Jesus ressuscitou. Ele não tinha pecado. A ressurreição significa que Deus aceitou aquela oferta sobre a cruz, aquele sacrifício. Deus aceitou aquilo como satisfação pelos nossos pecados. A ressurreição significa que o Pai não abandonou o Filho. A Escritura diz que Jesus Cristo estava carregando maldição, a maldição dos pecados, e ainda assim agonizando no seu último suspiro, nos seus últimos suspiros, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o Pai o recebeu. O Pai o acolheu. O Pai o resgatou. A prova máxima da fé. Cristo aceitou morrer, atirou-se e Deus o Pai o segurou. A ressurreição é a prova máxima de que nossa fé é verdade. Nesse capítulo 15, 1 Coríntios, Paulo falou: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A ressurreição é a prova máxima da fidelidade de Deus às suas promessas. Não deixarás que o teu santo veja a corrupção, e nem deixarás a minha alma na morte. Estava lá no Salmo 16. A ressurreição é a prova máxima, absolutamente máxima, da supremacia inigualável de Cristo Jesus sobre todo e qualquer outro mestre, sobre todo e qualquer outro líder, sobre tudo e qualquer outra pessoa que existe no mundo. Deus lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Nossa esperança está nisto. Se esperássemos em Cristo somente para esta vida, é Paulo quem disse isso, seríamos de todos os homens os mais dignos de pena. Esperamos em Cristo não só para esta vida, esperamos em Cristo para a vida eterna. A prova de que depois que eu for sepultado, e passarem-se muitos anos, eu não sei quantos anos falta até Cristo vir, os sinais estão aí, parece que não demora muito. Mas caso eu morra antes disso, a prova de que esta carcaça se levantará quando a trombeta soar é que Cristo Jesus ressuscitou. E eu sou de Cristo. A minha esperança em Cristo não está somente nesta vida, está também nesta vida. Está em cada coisa desta vida, mas se projeta para a vida eterna. Bem, eu preciso acelerar meu passo, o tempo está passando. Este é o Evangelho. Somos grotescos pecadores, mas há um onipotente, maravilhoso, poderoso Salvador. E como que faz para um pecador chegar para o Salvador? Bem, nós vemos os pastores evangélicos dizendo: levante a mão aí no seu assento, repita essa oração, parabéns, você é salvo. Meus amados irmãos, é preciso ser muito zeloso com a pregação do Evangelho. Nada é mais enganoso do que a ilusão de salvação quando a pessoa não é salva. Nós não deveríamos tentar transformar o Evangelho em algo tão infantil, em palavras mágicas que alguém repete. Deveríamos antes proclamar com a mesma autoridade espiritual dos profetas e dos apóstolos: assim diz o Senhor, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer ser salvo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não se arrependeu? Não creu? Será que é salvo? Arrependimento. O abandono de toda uma vida sem Deus. A bem da verdade, nós não somente nos arrependemos dos pecados que praticamos, deles também. Mas mais do que tudo, nós nos arrependemos de ser pecadores. Não basta eu me arrepender, como ouvimos tantas vezes alguém dizer: quando eu era jovem eu aprontava muito, agora eu sou adulto, amadureci, envelheci, não tenho tempo, não tenho disposição para isso, me arrependi. Arrependeu nada. Se tivesse oportunidade, fazia de novo. Arrependimento não é amadurecimento. Arrependimento não é a passagem dos anos. Existe gente velha aí que não se arrependeu. Arrependimento não é que nós nos tornamos limitados, incapazes de fazer aquilo que fazíamos antes. Arrependimento é uma mudança operada por Deus no coração, em que eu desisto daquilo. Desisto de ser aquela pessoa para que Deus me transforme em outra pessoa. Creio, arrependimento e fé, que Jesus Cristo aceitou a mim. Com base em quê? Com base no que ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pelo arrependimento eu abandono o mundo, e pela fé eu creio unicamente e somente, e que outra palavra, outro advérbio eu poderia usar? Eu creio exclusivamente em Cristo para minha salvação. Cheguei na porta do céu. Esta é uma outra pergunta que a gente faz no evangelismo. Pergunto, aliás, ouço a pergunta. Deus diz para mim: Hugo, quer entrar? Quero. Por que eu deveria deixar você entrar? Eu direi: Senhor, deixa eu entrar, Senhor. Minha vida na terra foi tão sofrida. Olha só, até careca eu fiquei. Direi: Senhor, deixa eu entrar, porque eu fui pastor. Senhor, deixa eu entrar porque eu fui batizado. Senhor, deixa eu entrar porque eu era dizimista. Não, amados. A única possibilidade
de admissão, e por isso cremos e confiamos exclusivamente no Filho de Deus. Eu direi a Deus: Deus, eu quero entrar, porque o teu filho morreu por mim também. E ele está aí, e eu quero estar onde ele está, e eu quero estar com ele. Esta é a dimensão da fé salvadora para a eternidade. E para hoje, meus amados irmãos, eu tenho de crer em um defensor. Eu tenho de crer em um mestre a quem seguir. Eu tenho de me submeter a um Senhor a quem obedecer e honrar. É tão lamentável vermos alguém que se diz um crente, mas cuja vida não tem o mínimo esforço para honrar o Senhor. Vermos alguém que se diz um crente, mas que está enrolado em pecados, dando mau testemunho e sem revelar em nenhum passo, em nenhum momento, em nenhuma ação que ama o Senhor, que quer honrar o Senhor, que quer seguir o Senhor. Questionamos sim, se essa fé é uma fé verdadeira. Exclusivamente no Senhor. Permita-me dar só mais uma palavra. Eu sei que o tempo está se prolongando e eu preciso concluir esta lição. Mas eu preciso direcionar tudo isto, antes de ir para o ponto final, à prática, porque talvez esse estudo chegue a alguém assim, das pessoas do nosso tempo que querem fazer somente aquilo que faz sentido que elas façam. Que na sua mente, se elas não entendem o propósito, a finalidade de algo, elas não fazem. Não se deixam convencer, não se deixam persuadir. São as pessoas que têm uma vida cristã mínima, porque a sua mente continua endurecida para a vontade de Deus. Por que ir à igreja? Ela se pergunta. Não irei, não vejo propósito. Por que frequentar o culto da manhã e o da noite? Não vejo porquê, não irei. Por que ir ao culto de oração? Não irei. Por que ser dizimista? Não serei. Por que evangelizar? Não evangelizarei. Por que orar? Não orarei. Por que ler a Bíblia? Não lerei. Tais pessoas não estão sendo guiadas por um mestre. Estão sendo guiadas pela sua própria compreensão. Deveriam lembrar-se antes do que está escrito no livro dos Provérbios. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Devo concluir. O verdadeiro evangelho crido e o verdadeiro evangelho anunciado é o que pode fazer e fará de nossa Igreja Batista Bela Vista uma igreja saudável. Nós temos, meus amados irmãos, há muito tempo procurado zelar para ter um dos cultos dominicais voltados exclusivamente para a pregação evangelística. Claro que toda mensagem é evangelística e claro que toda mensagem é de ensino, mas nós temos procurado ter uma que seja enfaticamente assim. Porque não basta eu chegar no ouvido de alguém e repetir isto aqui como uma matraca. Cristo morreu por nosso pecado segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Eu vou estar apenas me comportando como um doido. Ou como diz aquele pregador aqui do nosso país. Deus quer que a gente seja santo e a gente prefere ser esquisito. Não é a repetição do evangelho. É a persuasão evangelística. É mostrar insistentemente, por vezes, com as pessoas, com o primeiro ouvinte ou com ouvintes já de anos. É mostrar para as pessoas insistentemente a abrangência, o significado, a glória do Evangelho e chamá-las insistentemente para virem ao Salvador enquanto Deus lhes está dando tempo, chance e oportunidade. Até os salvos se beneficiam da pregação evangelística porque aprendem novos argumentos evangelísticos, porque são confirmados na sua fé, porque sentem o crescimento de sua comunhão com o Salvador à medida que mais o amam, à medida que mais o admiram. Eu sei que em nosso tempo, esta velha prática tem sido descartada por muitos. Então aqui fica um apelo, pelo menos a nós, mantenhamos nos nossos programas, as nossas atividades de evangelismo, como veremos daqui a pouco nas próximas lições,
Mantenhamos o nosso zelo pela pregação do Evangelho. Não tentemos diminuir, alterar, substituir o Evangelho por nenhuma outra coisa, porque há somente este que é o verdadeiro Evangelho Salvador de Deus. Nunca seremos verdadeiramente uma igreja, a não ser que creiamos e anunciemos o verdadeiro Evangelho. Nós vamos terminar por aqui o nosso estudo. Eu gostaria de lhe convidar para curtir a página da nossa igreja, para ativar o sininho das notificações, curtir este vídeo, compartilhar com alguém, com muitas pessoas, se assim for o seu desejo. Para se aprofundar neste estudo, eu recomendo, junto à leitura da Bíblia, o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que nós estamos estudando aqui, mas tenho que dizer, sempre tenho dito, a nossa tentativa aqui é muito simplória em relação ao conteúdo tão vasto. Você pode adquirir este livro no site da Editora Fiel. Os outros estudos estão disponíveis nesta página, assim como também os nossos cultos públicos, que por este período estão sendo tão somente pela internet. Nas quartas-feiras, 19h30, ao vivo, o nosso culto de oração e estudo bíblico. Nas sextas-feiras, como hoje, a nossa classe da escola bíblica. E nos domingos, às 10h30 da manhã e às 7 da noite, os nossos cultos a Deus. Fica a você o nosso convite, fica a você também a nossa palavra. Compartilhe e nos ajude a alcançar mais pessoas. Uma última palavra. Se esta palavra chegou a você nesta noite, ou em qualquer outro momento assistindo esse vídeo, e você ouviu o Evangelho pela primeira vez, compreendeu o Evangelho pela primeira vez, ore a Deus aí onde você está. Busque o Senhor. Peça a Deus que lhe dê a salvação. Peça a Deus que lhe leve a Cristo como seu Salvador. Temos crido e temos visto Deus fazer isso na vida de muitas pessoas. Bendito seja o seu nome. Que Deus te abençoe e fica aqui a minha despedida com amor fraternal.